Quando for para iniciar, tá? Tá na gravação, Leida, pode começar. Pronto, então, boa noite a todos, né? É um prazer voltar aqui para falar com vocês. E hoje eu estou aqui com mais uma aula de sociologia, com o tema A Sociologia como Objeto da Sociedade. A gente vai falar de fato social, né? Que é um conceito de um dos pensadores da sociologia. A gente vai falar no nome dos três pensadores mais falados, mais conhecidos dentro da sociologia, né? Que é Émile Durkheim, que é o autor, né, do conceito de fato social. Vamos falar também de Max Weber, né, o Max Weber, que é o autor da ação social, e Karl Marx, da classe social. A gente vai aprender como a sociedade funciona, como ela nos influencia e como somos parte dela todos os dias, né? Eu tentei trazer o mais simples possível, tá? Para que vocês consigam aprender junto comigo, tá bom? Pode passar o slide, viu, Alan? E aqui no nosso primeiro slide, né, a gente já vai compreender de forma bem clara, né, bem simples e bem sucinta, o que é sociologia. Sociologia é o estudo da vida em sociedade, né? E o que é, então, essa vida em sociedade? É a forma como a gente convive com as outras pessoas, dentro da nossa casa, na nossa escola, em uma roda de conversa na pracinha, em um ponto de ônibus ou da Topic. Então, isso é sociologia, tá? A gente estuda a nossa vida, como a gente vive, como a gente convive com os outros. Ela nos ajuda a entender por que as pessoas vivem de certas maneiras. E que certas maneiras são essas, né? Como é que a gente vive sem amar o próximo, sem respeitar o próximo, sem pensar no bem-estar do outro? Como é que muita gente consegue viver trabalhando de domingo a domingo? Ou como é que alguém consegue viver sem trabalhar? Né? A gente faz muito também desses questionamentos. Porque existem regras e leis, né? A sociologia nos ensina isso, e que a gente precisa obedecer essas regras e essas leis, e a gente vai entender lá dentro de um desses conceitos, né? De um desses pensadores. Porque há desigualdade e conflito, né? Que a gente vai falar das classes sociais, a divisão de classe social dentro da sociedade. Um exemplo simples, né? Você já parou para pensar porque a gente comemora aniversário com bolo? Alguém já fez essa perguntinha? Por que a gente comemora aniversário com bolo? Poderia ser com outra coisa, né? Poderia ser com um sorvete, né? Poderia ser com uma feijoada, né, no centro da mesa. Então, a sociologia, ela explica tudo isso, tá? Ela explica esses detalhes. Mas é porque com bolo é bom demais mesmo, né? Foi uma boa escolha para quem fez isso daí, né? E a gente vai ver lá com o Durkheim, tá certo? Pode passar, viu, Alan? O que vamos aprender hoje? O que é um fato social, com o Émile Durkheim, o que é uma ação social, com o Max Weber, e o que são as classes sociais, com o Karl Marx. Tudo com exemplos fáceis de entender, né? Eu espero que vocês colaborem também, tá? E a gente tem aqui alunos que são muito bons, né, na nossa escola, que são alunos, assim, de primeira mesmo, né? O Kevin, a Kessia, o Rafânio, que vai também poder contribuir, tá?
Então, vamos aqui para frente, né? Vamos continuar. A gente vai começar com o fato social do Émile Durkheim, tá? A gente vai ouvir, vai raciocinar e se tiver dúvida, a gente também já pode ir perguntando, tá bom? Então, fato social é algo que vem da sociedade e que influencia o nosso comportamento. Mesmo que a gente não perceba, a sociedade nos ensina o que é certo ou errado. Então, a gente percebe que o fato social, ela molda o nosso comportamento. Por quê? Porque nos é ensinado. A gente faz conforme o que a gente aprende com outras pessoas. E esse fato social, ele tem 3 características para a gente perceber quando que é fato social. Então, vamos a elas, né? As características. Uma das características é o coletivo. A vovó. Só um instantinho, tá, meu povo? Olha. Pronto. Tá, tá lindo, tá bom? Vai lá plantar a mamãe. não, é um pintar. Tá certo, vou pintar. Desculpa, meu povo, vamos lá. Continuando, né? Então, o fato social, ele tem 3 características para que a gente, né, consiga identificar quando é um fato social. E a primeira característica é o coletivo. É algo que todo mundo faz. O que é algo que todo mundo faz? Tomar banho. A gente aprendeu que a gente precisa tomar banho, porque faz parte da higiene pessoal do corpo. As pessoas, elas costumam, quando um casal ele faz a comunhão, né, um com o outro, através do casamento civil, escrito, né, a gente aprendeu o quê? A sociedade nos ensinou que, o homem e a mulher não podem conviver juntos sem antes assinar um documento, né, que é o casamento civil. E uma outra característica, a última característica do fato social é que ele é obrigatório, ele é coercitivo. A gente precisa fazer o que a sociedade nos impõe. Se não quiser seguir, a gente pode ser criticado ou punido. A gente precisa seguir o que as leis nos dizem, o que as regras nos dizem, né? Se tem uma regra do banco que para até ser atendido eu preciso seguir a regrinha a fila, quem foi que chegou primeiro, né? Ser atendido por ordem de chegada. Então, a gente está falando do fato social. É algo que a sociedade nos impõe, são regras. E quando é leis, né? Que é tudo que a justiça também nos manda fazer. E a gente não pode, de forma nenhuma, discriminar ninguém. Se a gente discriminar, a gente também é punido. Isso é lei, né? Então, também é um fato social, porque é algo que a gente aprende, né? Influencia o nosso comportamento, é ensinado dentro da sociedade como certo e que a gente não pode deixar de fazer, porque se fizer, é punido, tá certo? E é também criticado. Vamos agora, né, seguir para frente, tá certo, Alan? Aqui a gente vem para os exemplos, né, de fato social, tá? Vamos aqui para alguns exemplos bem claros que a gente faz no nosso dia a dia. Então, usar roupa na rua é um exemplo de fato social. A gente aprendeu que, de forma nenhuma, ninguém pode sair na rua sem uma roupa. Se sair, a gente está desobedecendo, né, regras e leis, e a gente pode ser punido por isso. É algo que a gente aprendeu e que ainda tem as leis, né, para nos obrigar a seguir o que ela pede, tá? Estudar na escola também é um fato social, porque a sociedade diz que para a gente conseguir um certificado ou um diploma,
Se não for para a escola, se a gente estudar só em casa, aprender a ler, a escrever e conseguir muitos e muitos gabaritos em casa, ter uma boa compreensão, não vai nos servir, não vai nos dar um certificado, nem um diploma. Mas se a gente for para a escola, lá a escola nos dá, né? É o lugar que a sociedade diz que pode fornecer sim o nosso certificado. É o lugar que a sociedade diz que é o lugar certo, né? Não furar fila, a gente também é ensinado, né, pela sociedade que a gente não pode furar as filas no banco. É algo que a sociedade diz que ou é certo ou é errado, e a gente precisa seguir essas regras, precisa seguir essas normas. Então, tudo que a sociedade nos impõe a fazer, a gente faz, né? E essa característica desse fazer se configura em um fato social, tá? Como casar no cartório. A sociedade diz que o casamento entre um casal, ele só se configura um casamento se ele for assinado lá no cartório, né? Aquele papelzinho precisa ser assinado, tá certo? Então, vamos aqui para as regras às vezes são quebradas, é verdade, e a gente vai já ver essas regras quebradas lá na frente, tá? Tem ainda a ação social do Max Weber, tá? Mas isso aqui é de acordo com o pensamento do Émile Durkheim, tá? Que ele fala dos fatos sociais, que a sociedade, ela molda as pessoas, né? Que as pessoas precisam fazer o que a sociedade nos impõe, tá? De furar a fila é quebrada mesmo. Verdade, viu, Kessia? E a gente não obedece. Então, quando a gente não obedece, a gente não está indo de acordo com o fato social. Talvez a gente vá de acordo com a ação social do Max Weber, que vai já já chegar, tá? Aí eu pergunto aqui para vocês, sobre esses exemplos que eu citei, né? Usar roupa na rua, estudar na escola, não furar fila, falar bom dia, né? Nossos pais nos ensinam, que você precisa ser educado, que você precisa, ao ver alguém, cumprimentar elas, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, é algo que é ensinado, tá? Como certo, ou como errado. E isso é, então, um fato social. E eu pergunto para vocês: você escolheu essas coisas sozinho ou aprendeu? Você aprendeu que precisa usar roupa na rua com alguém ou foi sozinho? Com alguém, né? Foi alguém que nos ensinou isso, né? A gente aprende sempre com alguém. Estudar na escola. A gente aprendeu também com alguém. E a gente precisa ir à escola, né? Não furar fila. A gente escuta muito também as pessoas dizer que a gente não pode furar a fila, os pais obrigando, né? Isso é um fato social. Isso é um fato social, viu? Falar bom dia, né? Com licença. Oi, como vai? Obrigada. Desculpa. Né? Tudo isso é fato social, porque a gente é ensinado a fazer essas coisas, tá? E elas são ditas como certas ou como erradas. Então, quando a gente aprende algo com os outros, sendo certas ou erradas, isso é fato social, tá? A gente faz o que a sociedade diz que é para fazer, ok? Deu para entender aí o que é o fato social do Émile Durkheim? Respondam. A Kessia disse que sim, né? O Kevin, ok, o Kevin aqui com muitas mãozinhas, né, Kevin? E os demais também? A Rosa Maria disse que entendeu. Ficou bem claro para vocês, então, o que é um fato social de Émile Durkheim, né? Um dos objetos, tá certo? Que moldam a sociedade, né? Que faz a gente viver em sociedade, tá? Pronto, que bom, né? A Áurea também disse que sim. Então, vamos aqui passando, né?
Se ficar dúvida, já vão perguntando, tá bom? Estou tentando apresentar assim da forma mais simples possível. Porque às vezes tem livro que até complica, né, a nossa compreensão. Mas eu acho que está claro, e se não tiver, vão perguntando. Pronto. E agora a gente vai falar, tá? Da ação social, tá? Também são comportamentos nossos dentro da sociedade. E a ação social, ela é conceituada por Max Weber, tá? Ele já vê o nosso comportamento de outras formas, de outras maneiras. Então, o que que ele diz? Ação social é quando você faz algo pensando nas outras pessoas. Para Weber, isso é o que constrói a sociedade. Então, a ação social de Weber, né, ele já diz que as pessoas dentro da sociedade, elas precisam fazer as coisas, mas pensando também no bem-estar do outro, ou não, né? Ou para satisfazer o outro, ou porque você se incomoda também com o que o outro vai pensar de você, né? Resumindo, a ação social, ela é muito, tá? Do que a gente faz para os outros, pensando nos outros. E a gente tem alguns exemplos, né? Você se arruma para ir a uma entrevista de emprego. E o que que a gente pensa quando a gente vai numa entrevista de emprego? Pensa logo, né, em causar impressão na pessoa que vai te atender na entrevista. Não é isso? Quando a gente tira aqui uma selfie para colocar nas redes sociais, o que que a gente pensa? Ah, eu quero 1.000, 2.000, 3.000 likes, curtida. E já fica contando, né? Quantas pessoas soltou o coraçãozinho, quantas foi só a mãozinha, né? A gente quer ser visto, né? A nossa necessidade dentro da ação social é isso, é ser visto. A gente pensa muito, se incomoda muito com o que o outro vai pensar de nós. Então, a nossa ação social, para Weber, é a gente fazer as coisas pensando muito na opinião do outro em relação a nós. Né? Pode passar, viu, Alan? E aqui a gente tem os tipos de ação social, né? A gente tem a ação social racional com objetivo. Como é que é, então, essa nossa ação, esse nosso comportamento dentro da sociedade, chamada de racional com objetivo? É quando a gente faz algo com um fim claro, tá? Com um objetivo. Ah, eu vou fazer isso porque eu quero isso. Exemplo, estudar para passar em um vestibular, em um concurso. Então, eu estou pensando em fazer algo porque eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Eu quero conseguir algo com aquilo que eu vou fazer. Tá? Então, a gente chama de racional com objetivo. É quando você faz algo com um fim claro, com um objetivo, com foco. Você faz sabendo o que você quer conseguir. Tá? A gente tem também a ação social chamada racional por valor, tá? Que é quando a gente faz por acreditar que é certo. Exemplo, né, eu coloquei aqui, ir à igreja. A gente vai à igreja porque a gente acredita que isso é certo. Que a gente precisa, sim, buscar a Deus, tá? Então, é uma ação social chamada racional por valor. Por quê? Por valor. Por quê? Ela fala muito dos meus valores, do que eu acredito, como eu sou, como eu ajo, como eu penso. Temos a ação social chamada afetiva, que é quando a gente age pela emoção, tá? Exemplo, chorar ao ver um filme. Tem pessoas que não podem assistir um filme que já está lá se derramando em lágrimas, né? É emotivo, tá? A ação social afetiva, ela tem muito a ver
com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Você tá com raiva, aí você chora. Você tá alegre, você sorri ou chora também, tá? Então, essa é uma ação social, é um comportamento nosso, chamado ação social, tá? Afetiva. E temos a última ação social de Max Weber, que é a tradicional. É quando a gente faz porque é costume. É algo que eu já aprendi com a minha família, com o meu bisavô, com a minha tataravó. É um costume, então é uma ação social tradicional, tá? Comer feijoada no sábado. Ah, minha avó, desde há tantos anos, lá na minha casa, tem essa tradição de todo domingo, todo mundo se juntar e almoçar meio-dia, todo mundo sentado na mesa. É uma tradição. Ah, lá em casa, a gente tem uma tradição ensinada pela nossa avó, pela nossa mãe, pelo nosso pai, que todo domingo a gente precisa se arrumar e ir à igreja. É tradicional, porque esse ir todo domingo na missa das 18 horas, tá? Então, ela é uma ação social chamada de tradicional. Dando para entender? Tradicional e a escola, o Kevin. Sim, Kevin, sim. Mas ela também, Kevin, pode ser uma racional com objetivo. Você vai à escola por quê? Porque você quer concluir seu ensino médio. Porque com o ensino médio você pode ir para uma faculdade, terminar seus estudos lá, conseguir um diploma. Depois desse diploma, corre atrás de um emprego, de um concurso, passa e vai ganhar teu dinheiro, né? Então, a ação pode ser mais de um tipo de ação social, sim, dependendo de como você está escrevendo, como você está percebendo ela. Certo? Podemos passar? Tem mais alguma pergunta? Alguém queira fazer? Alguém que queira fazer alguma pergunta? Tá dando para entender? Tá claro? Evan, Jerusa, Kelly, Paulo. Que bom, né? Então vamos continuar aqui a nossa aula. Agora a gente vai para exemplos fáceis de ação social, tá? Vamos aqui. Postar uma foto bem bonita lá nos meus status do meu Instagram, para chamar a atenção. Vou tirar aquela selfie, vou preparar minha maquiagem e depois eu vou ficar aguardando quantos likes. Alguém levantou a mão? Quem é que quer falar? Tem alguém que queira falar? Ah, tá certo. Tudo bem, Clarice. Tudo bem, ok. Continuando, né? Vamos aqui para a nossa conversa. Então, vamos lá para os nossos exemplos fáceis de ação social. Postar uma foto bem bonita, né? Você se arruma, faz a maquiagem, bota o perfume, né? Se prepara todinha, tira aquela selfie. Aí diz assim, eu vou postar lá nos meus status do Instagram. Aí depois você fica esperando, né? Quantas pessoas curtiram? Nossa, 300 pessoas deram uma curtidinha aqui, que legal. Vou ver quantas curtiu e quantas amaram. Isso já vai enchendo o ego, né? Por quê? Porque você fez algo pensando nas outras pessoas, né? Na opinião das outras pessoas em relação à sua foto, seus status, a sua selfie, tá? Assim como o homem também, né? Homens também faz as coisas para chamar a atenção dos outros, tá? E isso é ação social também. O modelo da barba, né? Os cortes de cabelo. É o famoso ego, verdade, viu, Kevin? Né? Na academia, né? Mostrando os músculos, deixando lá exposto, né? Para as pessoas verem. Então, isso também é uma ação social, porque tá cuidando da saúde, tá, mas também um pouquinho lá querendo que as pessoas percebam a mudança no seu corpo físico. Então, isso é uma ação social, né?
Tá certo? Vamos lá, continuando aqui. Fazer promessa para um santo, tá? Fazer promessa para um santo é por valor. Por quê? Porque você acredita. Você acredita que aquele santo tem o poder de te ajudar. Tá certo? Gritar com raiva é muito emotivo, então é uma ação social emotiva. Dançar quadrilha no mês de junho, tá? É uma ação social tradicional, tá certo? O hétero top que tira, não deu nem para ler. Pronto, mas aí estão dando para entender agora também a ação social de Max Weber, os 4 tipos. Show, né? Só o Kevin? Os demais também. Ok, a Kécia, a gente pode passar, né? A Maria Áurea, Maria Augusta, Cibele, a Ana Clarice. Que bom, que bom. Então vamos nós, né? Vamos passando aqui. Raí Brito está participando. Seja bem-vindo, Raí. Pode passar, tá, Alan? Agora a gente vai falar do outro famoso, tá, meu povo? São os 3 pensadores da sociologia que a gente está aqui, ó, dando uma pincelada sobre eles, tá certo? São os 3 mais famosos. E esses 3 aqui foram eles quem fez um estudo, uma pesquisa, uma observação sobre o comportamento das pessoas dentro da sociedade, tá? Convivendo na sua casa, convivendo na rua, na escola, em todo o meio, tá? Que é o Emile Durkheim, que falou do fato social, tá? Que o fato social, ele diz que a gente vive, né, o nosso comportamento conforme que a gente é ensinado, se certo ou se errado. O Max Weber, né, ele fala da ação social, que o nosso comportamento é muito pela atenção dos outros, né? A gente faz pensando nos outros. O que os outros pensam da gente, se a gente vai agradar, se a gente vai desagradar. E o Karl Marx, a gente vai falar da classe social, né? Que aqui a gente vai falar da questão financeira, econômica, né? Que tem muito a ver também com a gente dentro da sociedade. Então, o que é que o Karl Marx diz? Classe social é o grupo em que você está na sociedade por causa da sua condição econômica, tá? A tia faz as coisas pensando nos outros. Algumas vezes eu faço sim. Acho que nem algumas, acho que na maioria. Acho que na maioria. Vamos lá, né? Então, a classe social, né, de Max Weber, é o grupo em que você está na sociedade por causa da sua condição econômica. Então, vamos lá. A nossa sociedade, ela é muito de ver as pessoas pelo que elas têm, não é? Pelos seus status financeiro, econômico. Quem muito tem, grande parte, né? Foi o Caio. Foi o Caio Rafano, né? Vamos lá, continuando, meu povo. Então, o Marx, ele diz que a sociedade ela é dividida, tá? E ele divide a sociedade em 2: burguesia e proletariado, né? Quem é, então, a burguesia? Quem é o dono das fábricas, né? Dono das empresas, das terras, das lojas, os grandes proprietários, né? Os donos do dinheiro, aqueles que conseguem guardar o dinheiro, tá certo? E o proletariado? Eles, justamente eles, os burgueses, viu, Kevin? E o proletariado é quem trabalha para sobreviver, vendendo sua força de trabalho. Quem é que vende a sua força de trabalho? O trabalhador. Professor vende sua força de trabalho, o pedreiro, a cozinheira, né? As pessoas que trabalham para receber um salário, né, no final do mês. É o trabalhador, é o proletariado. Então,
Karl Marx diz que a sociedade ela é dividida, tá? Rafa. Pois é, né? Então, Karl Marx diz que a sociedade ela é dividida. Ela divide as pessoas em quem tem mais e em quem tem menos. Quem tem mais, a gente chama de burgueses, que são os ricos, né? Os donos mesmo. Aquele que tem a fábrica, aquele que tem a loja, aquele que é um empresário, o dono do banco, o dono das empresas. E os trabalhadores, né, que é o chamado proletariado, é quem trabalha para sobreviver, tá? Vendendo sua força de trabalho. Entendido? Sobre a classe social, como é que o Karl Marx faz essa divisão? Em duas, né? Ricos e pobres, certo? Show. Muito bom. Então, vamos lá, né? Continuando. Ela não conseguiria comprar, vamos lá. Então, ela é burguesia? Não. Não. Ela é trabalhadora, como nós. Vamos lá, continuando, tá? Agora, o que isso tem a ver com a gente, né? O que é que esse fato social do Emile Durkheim, o que é essa ação social do Max Weber, o que é essa divisão de classes sociais, né, do Karl Marx, tem a ver com a gente mesmo, hein? Vamos lá. Se você trabalha muito e ainda tem dificuldade para pagar as contas, é porque vive numa realidade social desigual. Né? Chega o final do mês, a gente recebe o dinheiro da gente, a gente já vai contando para pagar as contas e ainda fica faltando, né? Então a gente vive o quê? Uma realidade social desigual. A nossa sociedade, economicamente, ela é muito desigual, né? Uns ganham muito e outros ganham pouco. Exemplo, você trabalha o mês todo e quem ganha mais é o dono, né, da empresa. E isso é luta de classes. Você passa o mês todo trabalhando, dando duro, né, derramando suor. Chega o final do mês, você recebe o seu salário. Não dá nem para pagar as contas, porque vem aluguel, vem água, vem luz, ainda fica faltando. E o seu patrão, né, ele ganhou em cima, né, do seu suor, em cima do seu trabalho, em cima da sua força, né, de trabalho. E muitos, tá? Porque o que a gente recebe do trabalho que a gente exerce é muito pouco do lucro que cada um de nós, tá, damos para as empresas. Tá certo? Concordo, só dando para estudar. Sei não, viu, Rafânio? Tu deveria ser mais, né? Sim, deveria, claro. Vocês estão exercendo também uma profissão que precisa, né? Que também dá duro. Estão vendendo a força de trabalho de vocês. Vamos lá, continuando. Vamos continuar, né? Agora aqui a gente vai fazer uma comparação, tá certo? Entre os três conceitos que a gente falou aqui, né? O fato social, a ação social e as classes sociais, tá? Essa divisão de classe. Então, vamos lá. O conceito teórico, fato social do Durkheim, né? Do Emile Durkheim. Um exemplo do dia a dia, né? Que a gente vive. A gente ficar em silêncio numa missa, né? A gente vai para a missa ou vai para um culto, a gente fica em silêncio, quieto, caladinho, né? Por quê? Porque foi ensinado para a gente que a gente precisa estar lá, bem quietinho, bem caladinho, sem fazer nenhum barulho, porque não pode atrapalhar o padre, né? Então, isso é um fato social, porque nos ensinaram. E nos ensinaram algo que é certo ou que é errado. É respeito, claro, mas é algo que nos ensinaram. Então, isso se configura, isso falta de educação também, né? Então, isso se configura um fato social, tá? Tudo aquilo que a gente aprendeu com outros, tá? Certo ou errado, é um fato social de Emile Durkheim. Agora a gente vai, né,
para o conceito teórico da ação social do Max Weber. Um exemplo do dia a dia. Escolher estudar para mudar a vida. Por quê que a gente chama de ação social? Escolher estudar para mudar a vida. Porque a gente vai estar pensando, né, no outro, no que as pessoas vão pensar da gente. A gente vai estar pensando em ajudar a nossa família. A gente vai estar pensando, se eu não estudar, o que as pessoas vão dizer de mim, né? Então, tem muito a ver essa ação social com que as pessoas, o que a gente faz, né, para dar satisfação para as outras pessoas, pensando no que as outras pessoas pensam a nosso respeito, tá? E a classe social de Karl Marx, né? Vamos ver aqui o conceito dele. Um exemplo do dia a dia. Trabalhador ganhando pouco, né? E o patrão ganhando muito. Isso é uma divisão de classe, tá? Entre burgueses e proletários. Isso, o próprio capitalismo faz isso, essa divisão de classe, né? Você, patrão, então, show. Cuide bem dos seus trabalhadores, tá? Não pode explorar. E compre bem a força de trabalho deles. Ok? Tá entendido até aqui? Tem alguma pergunta, meu povo? Ok, mãozinhas aqui, indo, né? Tá claro. Proleta carregando a pirâmide. Ok, né? Estão dizendo que está entendendo. E os demais estão entendendo? Maria Áurea, a Kelly, Maria Augusta, ok. Adriana, Kevin, show. Então, muito bem. Então, a gente vai fazer agora um testezinho rápido, tá? Aí vocês podem responder aqui no chat, ok? Vamos lá. Um joguinho aqui para nós. Diga o que é. Vocês vão dizer se é fato social, ação social ou classe social, tá? Um jovem coloca o uniforme escolar para ir à escola. É um fato social? É uma ação social ou é uma classe social? Fato social, isso. Porque a gente aprendeu que ir para a escola tem um uniforme, a gente precisa usar. É regra da escola. Muito bem, é um fato social, tá? Uma ação social que a gente faz pensando que o outro vai pensar, mas ela está como fato social, porque é algo aprendido. Ela está aqui como regra, tá? Um pai vai trabalhar todo dia para sustentar a casa. E aí? É um fato social? É classe social ou é ação social? Um pai vai trabalhar todo dia para sustentar a casa. Classe social, sim. Porque aqui a gente já percebe, né, a divisão de classe. Precisa trabalhar para ter o sustento da casa, né? A gente já vê que tem tudo a ver com economia, né? Todo mundo canta parabéns no aniversário. É o quê? Todo mundo canta parabéns no aniversário. É um fato, justamente. Na hora que chama todo mundo, né? Gente, agora está na hora dos parabéns. Aí todo mundo corre. Parabéns para você, batendo, né? Palmas. E ainda vem a vela para a gente apagar, que também foi ensinado, né? Tem que colocar aquela velinha no centro do bolo e ainda fazer o pedido. Então, isso é fato social, tá? Pode passar, tá certo, Aula? Muito bem, Aurinha, muito bem. Então, né? Entender sociologia é entender, né? Por que vivemos como vivemos, por que há tanta desigualdade, como mudar a sua vida e a de quem está ao seu redor. Isso é sociologia, tá? Entender sociologia é isso aqui. Como é que eu vivo, como é que eu convivo, tá?
é pensar no outro, é pensar em mim, é trabalhar para sobreviver, tá? Ou eu fico trabalhador para sempre, ou eu me torno um burguês, uma burguesa, tá? Ok? Deu para entender aí o que é a sociologia? O desemprego. Vocês estão que estão, viu? Show, né? Então vamos lá, pode passar, tá, Alan? Show. Agora a gente tem uma atividadezinha, tá? Para casa, para vocês, tá certo? O Alan vai mandar esses slides para vocês e vocês vão dar uma estudada, né? Para fixar bem mais o conteúdo e depois vão respondendo, tá? Essa atividade. Vocês vão escolher uma situação do seu dia a dia, tá? E vai dizer se ela é um fato social, uma ação social ou um exemplo de desigualdade de classe, tá? Classe social, essa divisão. E eu deixo aqui a minha mensagem. Pode atividade de casa, não. Mas não é período integral. Tá? Não é tempo integral. Mensagem final. Você faz parte da sociedade. Ela te influencia também. Pode mudar. Aliás, vamos lá, deixa eu só, que eu não vi direito aqui. Vamos lá, mensagem final, tá? Você faz parte da sociedade. Ela te influencia e você também pode mudar ela. Conhecer é o primeiro passo para transformar. Então, a sociedade, ela depende muito de nós, tá? E esses costumes, esse comportamento, ele pode ser moldado a qualquer hora, tá certo? Os nossos valores, muita coisa que a gente aprendeu, a gente pode também passar a revisar, a repensar e até mudar alguns conceitos. Entendido? Sobre os objetos, né? Da sociologia, os fatos sociais, a ação social e a divisão de classe, que é o que a gente vive dentro da sociedade, tá? A gente vive a classe social e vive a ação social e também vive o fato social. E algumas das nossas ações, elas podem até ser mais fato social ou mais ação social. Então, por hoje era só, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, que vocês tenham entendido, tá bom? Que tenha ficado claro. E o meu muito obrigada. Tchau para vocês, tá? Que coisa Tchau. maravilhosa. Obrigado, Leda. Parabéns pela aula. Foi ótimo. De nada. Eu que agradeço também, viu? Tchau, Rafânio. Tchau. Tchau, Kevin, Kessia. A Cibele. Tchau para a Cibele também. Tchau, Kevin. Gostou da aula, né, Rafânio? Que coisa boa. Ótima aula, obrigada. Tchau, Cibele. Tchau, Clarice. Tchau, Aurinha. Maria Augusta. Tchau, Luiane. Tchau, Maria Valentine, Udiane. Tchau para todo mundo, tá, meu povo? E aproveitem. Tchau, Fia. Grande abraço. Beijão. Tchau. Pois bem, meu povo. Agora a nossa aula de sociologia se findou e vamos começar a aula de língua inglesa. E aí, hoje, nós vamos trabalhar com mais uma técnica de leitura, né? E a gente também vai relembrar um tópico gramatical que é sempre muito importante da gente lembrar, que é o verbo to be, mas a gente não vai se atentar muito à questão de regras, frases e palavras soltas, né? A gente vai refrescar a memória rapidamente sobre isso, né? E também apresentar para aqueles que ainda não sabem o que é o verbo to be, mas a gente vai tentar trabalhar esses conteúdos principalmente através de textos,
tá certo? Então, hoje o nosso foco vai ser justamente em como nós podemos sempre lidar com a língua inglesa através dos textos, afinal, nós estamos nos preparando para a prova do Enseja, a prova do Enem, que são provas que trazem sempre a proposta da língua estrangeira através de diferentes gêneros textuais, né? Então, na última aula, nós focamos nessa técnica de leitura aqui, né, que foi o skimming, que a gente já viu que é aquele estilo, aquela técnica de leitura mais panorâmica, né? Então, nós estamos tentando extrair as informações, os temas principais de um determinado texto, quando nós estamos usando a técnica do skimming, né? E aí, ao longo da nossa aula, nós revisamos um pouquinho sobre o que eram as palavras cognatas, né? Nós também lembramos um pouco o que são os falso-cognatos, né? Nós também vimos algumas dicas de prestar atenção em termos que têm que estar destacados no texto, né? Prestar atenção, por exemplo, em palavras que podem fazer com que a gente mude completamente o sentido geral que a gente tem desse texto, e nós usamos essa questão aqui do Enem de 2024 como um exemplo, né? Nós também fizemos análise de outros textos com outros gêneros textuais para que a gente se habituasse a isso, e também conhecemos um pouco mais profundamente sobre o conceito de skimming, né? E resolvemos várias questõezinhas do Enem. E aí hoje a gente vai se debruçar sobre uma nova técnica de leitura, que é o scanning, né? Então, olha só o que o scanning tem a dizer para a gente. O scanning consiste em uma técnica de leitura para encontrar informações específicas nos textos. Então, se o skimming era aquela técnica de leitura onde você tinha que extrair a informação mais geral possível daquele texto, o scanning é aquela técnica onde você tem que procurar informações pontuais naquele texto, né? O Caio está dizendo que não está aparecendo para ele. Está aparecendo para as outras pessoas, pessoal? Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Caio, vê se não é alguma configuraçãozinha na tua tela, vê se entra e sai para ver se é alguma coisinha particular, tá certo? Pronto. Então, quando a gente está procurando informações específicas, a gente usa a técnica do scanning. E o que a gente pode procurar através dessa técnica? Geralmente, você pode se debruçar sobre números, determinados nomes e conceitos, dentre outras informações que podem ser encontradas a partir do scanning. Assim, o leitor passa o olho pelo texto como um scanner, por isso que o nome da técnica é scanning, detectando as informações que deseja encontrar especificamente. Para isso, alguns passos podem ser seguidos, como esses a seguir. Lembrando, gente, tanto o skimming quanto o scanning são técnicas de leitura que não exigem de você uma leitura super aprofundada daquele texto. Por quê? Porque quando a gente está fazendo uma prova, às vezes a gente está com uma certa pressa e a gente precisa otimizar o nosso tempo. Então, tanto o skimming quanto o scanning são formas da gente fazer a leitura de um texto sem precisar se preocupar com os mínimos detalhes que aquela obra está trazendo para a gente, né? Então, quando a gente está fazendo o scanning, o que a gente pode fazer para conseguir detectar essas informações específicas? Primeira delas, ler a pergunta, que foi o que a gente já fez e o que a gente faz na grande maioria das vezes que a gente está lá respondendo questões aqui na aula do Benção, né? A gente primeiro lê o comando da questão e depois você vai fazer a leitura do texto base. Então, depois que você lê a pergunta, você tem que decidir que tipo de informação você está procurando. Você lê a pergunta e a pergunta está pedindo para você focar em um número, uma data, em um nome, né? Então, você tem que localizar visualmente aquilo. Outra coisa, procure somente essa informação. Não é preciso ler todas as palavras de cada frase. E isso é um equívoco que muitas pessoas cometem quando estão fazendo prova, principalmente de língua estrangeira. As pessoas acham que precisa ler todas as palavras e entender todas as palavras para conseguir resolver a questão. E não é assim, gente. Às vezes, se você conseguir entender principalmente o significado dos substantivos e dos verbos, que já são, assim, muitas palavras, já é o suficiente. Às vezes você não precisa entender o significado de tudo que tem naquela frase para você conseguir resolver aquela questão, tá bom? Também é importante você observar
as formas como aquele autor vai dispondo as informações no texto, né? Então, observe se o autor utiliza indicadores com números, letras, marcadores, palavras como em primeiro lugar, em segundo lugar, né? Obviamente que isso em inglês, né? Firstly. E, por último, procure palavras em itálico, negrito ou outra fonte de outra cor, né? Então, todos os elementos textuais que tiverem em destaque, elementos visuais, são interessantes para que a gente consiga fazer uma boa leitura em scanning, tá? E aí, para a gente não ficar só na teoria, vamos logo aquecer as nossas mãos, os nossos olhos, já agora, né? Eu tenho aqui um texto bem simples e uma proposta bem simples para a gente conseguir localizar informações específicas. Olha só, a pergunta é: quando a Torre Eiffel foi construída? E a gente precisa ler esse texto para localizar essa informação, tá? Claro que a gente, na prática, não precisa fazer a leitura do texto todo, mas vamos tentar fazer a leitura integral, já que o texto é bem curtinho, tá certo? Olha só, o texto fala o seguinte: The Eiffel Tower was built in 1889 and stands 330 meters tall. It was designed by Gustave Eiffel and is one of the most famous landmarks in the world. Every year, millions of tourists visit the Eiffel Tower to enjoy its breathtaking view of Paris. Então, a gente tem aqui um texto bem curtinho que fala um pouco sobre esse monumento que é super famoso, né? A Torre Eiffel, the Eiffel Tower. E a pergunta é muito simples e direta: quando ela foi construída? Qual seria o ano que vocês diriam, de acordo com as informações do texto? Letra B, 1889. Let's check. Yes, it's 1889. 1889. Essa é a informação básica, né? Ah, quem dera que as questões do Ensejo e do Enem fossem simples assim, né? Mas, claro, como a gente sempre fala, a gente começa dificultando as coisas à medida que a gente vai melhorando, né? Continuando, meu povo, eu tenho aqui um outro exemplo de texto, eu sempre gosto de trazer esse exemplo para vocês, né? Esse texto aqui a gente trabalhou com ele na nossa última aula de língua inglesa, e o intuito, quando a gente usou esse texto, foi tentar detectar qual era a informação, qual era o tema, na verdade, do qual esse texto estava tratando. E aqui nós temos 3 letras, A, B e C, e cada uma delas pede da gente uma informação específica sobre esse texto, tá certo? O comando está em português, então isso facilita muito a vida da gente. O primeiro comando fala o seguinte: qual é a referência do número 800, né? Então, a gente consegue ver que o número 800 está no texto, mas ele se refere exatamente a quê, né? Então, isso é o que a questão está pedindo a gente. Então, olha só, localizando o número 800, a gente consegue perceber que ele se localiza bem aqui, ó, no inicinho do texto. E aí nós precisamos tentar identificar qual é a proposta desse número nesse trechinho aqui do texto, né? Então, o trechinho fala o seguinte: The world-renowned Cambridge University is considering abolishing handwritten exams after 800 years, né? Então, essa é a informação do qual o número 800 está sendo usado, né? Então, se nós pudéssemos elaborar uma resposta com base nesse texto, do que é que esse número 800 está tratando? A gente conseguiria identificar a informação com base nessa sentença? Alguém consegue me dizer? De anos? Sim, refere-se a anos. Mas esses anos estão conectados com que contexto? Alguém consegue falar? The world-renowned Cambridge University is considering abolishing handwritten exams after 800 years. A gente está falando aqui de uma universidade, né, que é a Universidade de Cambridge. E aí ela está considerando fazer uma coisa num período de tempo, né? Universidade, exames, exatamente. Mas a gente pode ser um pouquinho mais específico nessa informação, né? Esses 800 anos tem a ver com o quê? Com uma prova, né? A universidade considera abolir as provas feitas à mão, né? Sim, exatamente, exatamente.
O Kevin está dizendo, ela aboliu há 800 anos. Não exatamente isso, Kevin. Você consegue perceber que tem a palavra considering antes, então ela está considerando abolir. Então ela não é um fato, é uma cogitação, né? Então a Universidade de Cambridge está considerando abolir os exames escritos. Aí tem essa palavrinha que às vezes deixa a gente meio indignado, né? After. After 800 years, ou seja, depois de 800 anos, né? Então, depois de uma tradição muito longa usando provas escritas, essa universidade agora está considerando abolir isso do seu currículo, né? Então, essa é a referência do número 800, né? Continuando, olha só, a letra B, ela pergunta qual é a reclamação dos examinadores, né? Então a gente sabe que as pessoas que estão corrigindo essas provas, elas estão reclamando de alguma coisa. E a gente precisa primeiramente localizar onde é que está essa informação no texto. A gente tem que fazer uma prática de skinning, né? E se você prestar atenção, tem um trechinho aqui do texto, bem aqui, ó. Examination markers, que lembra justamente uma parte do que a gente está tentando identificar, né? Que são a questão dos examinadores. E se você prestar atenção na linha que tem logo acima, tem aqui a palavra complaints, tá vendo? Ó? Complaints. Complaints quer dizer justamente reclamação, né? Então, se você pudesse fazer a leitura desse trechinho, a gente conseguiria identificar qual é a reclamação que os examinadores, ou seja, as pessoas que corrigem a prova, estão fazendo. E aí o trecho fala o seguinte, começa bem aqui, ó, na palavra, no artigo the, aqui, ó. The move follows complaints from examination markers who say they are finding test papers increasingly illegible due to poor handwriting. A gente tem uma palavra aqui que vai decidir muita coisa sobre a nossa interpretação. É a palavra eligible, que é um cognato. O que ela quer dizer, eligible? Alguém consegue identificar para mim? Eligible. Ilegível, exatamente, Clarice, exatamente. E aí, quando a gente conecta essa palavra eligible com o comando da questão, né? Qual a reclamação dos examinadores? Do que é que essas pessoas estão reclamando, levando em consideração essa palavra eligible? Sabendo já da informação que a gente conseguiu na letra A, né? Existem exames ilegíveis. Estão ficando ilegíveis. A caligrafia dos alunos está cada vez mais ilegível. Exatamente, pessoal. Exatamente. Então, basicamente, o pessoal está reclamando do quê? A galera não está conseguindo corrigir porque não consegue entender o que o povo está escrevendo, né? Dificultando a correção. Exatamente, Kevin. Exatamente, né? Então, pessoal, vocês estão vendo que quando a gente está fazendo a leitura de um texto em inglês, nós precisamos fazer muitas inferências e muitas conexões mentais para que a gente consiga ir ligando essas informações e compreendendo isso sem precisar ler o texto todo, né? A letra C já pede uma outra informação para a gente, que quer dizer o que disse um acadêmico em relação aos alunos utilizarem caneta para realizarem as provas escritas. O que disse um acadêmico? Vocês conseguem localizar onde é que tem essa palavra aparecida aqui no texto? Acadêmico. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Bora lá. Ó, o que um acadêmico em relação aos alunos utilizarem caneta, o que disse um acadêmico em relação aos alunos utilizarem caneta para realizarem as provas escritas? Alguém consegue localizar alguma palavra que lembra o comando dessa questão? Academics, yes, e um pouquinho mais abaixo tem a palavra academic, né? Então a gente mais uma vez está se guiando por palavras cognatas, né? Vamos fazer a leitura desse trechinho. Academics say today's students primarily use laptops in lectures and tutorials instead of pens. Students are losing the ability to write by hand. One academic said asking students to handwrite exams actually causes them physical difficulties. The muscles in their hand are not used to writing extensively for prolonged periods of 2 to 3 hours.
Então, nesse trechinho, tem justamente a informação que a gente está procurando, né? O que um acadêmico falou sobre os alunos utilizarem as canetas, né? Vamos ver aqui qual é o trechinho do texto que vai ficar destacado para a gente. Olha só. One academic, né? One academic said asking students to handwriting exams actually causes them physical difficulties. Qual seria, então, a questão que esse acadêmico falou sobre o uso das provas com caneta? O que essas provas estão causando nesses estudantes? Alguém poderia me dizer? Dificuldades físicas, né? Olha a desculpa que o pessoal está usando. Dificuldades físicas para escrever. Então, você escrever agora à mão está deixando a sua mão basicamente desacostumada e você está sentindo fisicamente isso, né? A Clarice está falando, os alunos estão desacostumados a escrever no papel por muito tempo, causa dor nos músculos. Pois é isso mesmo, né? Então, vocês estão vendo, pessoal, que grande parte das informações que a gente está conseguindo localizar aqui são informações que nós conseguimos identificar através de palavras cognatas, né? E aí a Clarice está dizendo, é aluno Nutella, com certeza, exatamente. O povo está muito afrescalhado, que não consegue mais nem escrever com a mão, né? E aí, meu povo, seguindo aqui o bonde, né? Nós temos agora 2 textos, tá? Esses 2 textos, eles estão tratando de temáticas distintas. E aqui a gente vai usar não a técnica do scanning, mas a técnica do skimming, tá certo? Eu queria que vocês fizessem uma rápida visualização nesse texto, e eu queria que vocês me dissessem qual dos textos está falando sobre cinema e qual dos textos está falando sobre esporte. Vocês podem dar um zoom na tela, é só pinçar a tela que o texto fica maior, tá? Vou dar aí um minutinho para vocês identificarem para mim qual o texto que fala de esporte, qual o texto que fala de cinema. Ou já está respondendo aqui. O da esquerda, o primeiro, né? O da esquerda, o primeiro, trata sobre o quê, Paulo? Esporte ou cinema? O primeiro é esporte e o segundo é cinema. Exatamente. A gente consegue localizar isso, gente, por conta do vocabulário que esses textos estão trazendo para a gente, né? Se a gente der uma ampliada aqui, olha só. Two of soccer's most prolific teams couldn't find a net Friday at the World Cup. Não, World Cup, Copa do Mundo. Portugal reached the second round of the World Cup on Friday after a listless 0-0 draw with group winner Brazil. Então a gente consegue identificar placares, nomes de países, palavras que se referem a jogos como Copa do Mundo, né? A palavra aqui jogador, ó, two of soccer's most prolific teams, né? Então a gente tem uma série de vocabulário que faz a gente identificar que isso é sobre esporte. O segundo texto fala sobre cinema, por quê? O vocabulário também nos ajuda a entender isso, ó. The director, James Cameron, has announced plans to make another 3D film about an indigenous tribe trying to preserve its land. Então, aqui a gente já tem palavras como filme, 3D, o nome de um diretor muito famoso, que é o James Cameron, o nome de um filme muito conhecido, que é o filme Avatar, né? Então, quando a gente está conseguindo identificar essas informações, o vocabulário ajuda muito a gente, né? Como a própria Clarice está dizendo, Avatar já está dando um indício aí sobre as informações acerca de cinema. Mas isso aqui é o skimming. Vamos agora para o scanning. A gente vai usar agora o mesmo texto para localizar informações específicas, tá certo? Olha só, vamos focar aqui no comando da questão. Primeira pergunta é: de que jogo o primeiro texto fala? Qual foi o resultado? Então, quem é que estava jogando e qual foi o placar? Eu vou dar aqui um zoom mais uma vez no texto para a gente localizar essas 2 informações. Vamos lá. De que jogo o texto está falando e qual foi o placar desse jogo? Bora lá, vamos localizar aqui, ó. Two of soccer's most prolific teams couldn't find a net Friday. The next Friday, aqui tem um errozinho de escrita, ó. The next Friday at the World Cup. Portugal reached the second round of the World Cup on Friday after a listless 0-0 draw with group winner Brazil.
Brazil had already secured advancement and won Group G with 7 points, 2 more than Portugal. Ivory Coast, which beat North Korea 3-0, was third with 4 points. The Koreans ending with 0. Brazil coach Dunga blamed Portugal defensive setup for the lackluster result. Aqui a gente já tem algumas informações que dão pistas de que jogo foi esse. E se você tiver um repertóriozinho de história de Copas do Mundo, ou seja, se o Gustavo tivesse aqui, ele com certeza já tinha dito que jogo é esse. Quem é que tá jogando aqui? É quem contra quem? Gente, que silêncio sepulcral, socorro. Está sendo citado Portugal, Brasil e Coreia do Norte, né? Portugal, Brasil, North Korea. A questão é, temos que saber quem está jogando contra quem e qual foi o placar. Portugal empatou 0-0 com o Brasil. A Costa do Marfim venceu a Coreia do Norte por 3-0. Exatamente, ó. A Clarice está aqui identificando as informações, né? O foco aqui, primeiro, é o jogo de Portugal contra o Brasil, e o placar foi, de fato, 0-0. Só que aí depois o texto vai falar sobre os outros participantes do grupo G da Copa do Mundo, né? Que, no caso, os demais seriam quem? Coreia do Norte e a Costa do Marfim, Ivory Coast, né? E esse outro jogo, como está sendo dito lá no finalzinho do texto, ó, Ivory Coast, which beat North Korea 3-0, was third with 4 points, né? Então ele está falando sobre os outros jogos, os demais jogos que estão acontecendo nesse grupo, né? Então aqui, de fato, o jogo é Portugal versus Brasil e o nosso placar foi 0-0. Vamos agora para o segundo texto. O segundo texto, né, tem como pergunta isso daqui, ó. Sobre o segundo texto, qual é o tema do próximo filme de James Cameron e onde ele será filmado? Então, essas são as duas informações que nós temos que identificar. Qual é o tema do filme e onde é que ele vai ser produzido, né? Então, vamos dar uma zoiada aqui no texto. Vamos fazer uma leitura rápida dele também, né? Olha só. The director, James Cameron, has announced plans to make another 3D film about an indigenous tribe trying to preserve its land. Unlike his Oscar-winning Avatar, however, this film will be a documentary about the Chiquincaiapó tribe in Brazil and its attempts to stop the construction of the Belo Monte hydroelectric dam, which is to be built near tribal lands on the Xingu River, a tributary of the Amazon, Agence France Press reported. E aí abaixo nós temos a fonte que foi o The New York Times, né? A pergunta é, qual é o tema do próximo filme do James Cameron e onde ele vai ser filmado? Vamos tentar buscar primeiro essa pergunta. Qual é o tema do filme? Vamos tentar identificar aqui no texto. The director, James Cameron, has announced plans to make another 3D film about an indigenous tribe trying to preserve its land. A informação tá aí, hein? A informação tá aí. Isso, exatamente. Então, o filme vai falar sobre uma tribo indígena, né? Uma tribo indígena que está tentando preservar as suas terras, né? Tentando preservar as suas terras. E a segunda pergunta é, onde é que esse filme será gravado? Onde será gravado? Onde este filme será gravado? Lembrando que a gente já sabe qual é o tema, né? Nós sabemos que o tema é uma tribo indígena que está tentando preservar o seu texto, olha, a sua terra, né? Que é justamente a tribo Chiquincaiapó. Tá bem aqui, ó.
E olha só o que está sendo dito bem aqui, ó. A tribe in Brazil. Logo, nós podemos justamente fazer a inferência de que esse filme vai ser gravado onde? No Brasil. Exatamente. E se a gente quisesse ser um pouquinho mais específico, nós poderíamos dizer até em que região do Brasil isso vai acontecer. Olha só, o filme está falando sobre o quê? The attempts, ou seja, attempts da tribo, né? Ou seja, a luta dessa tribo to stop the construction of the Belo Monte Hydroelectric Dam, né? Então, a galera, basicamente, dessa tribo está tentando lutar para impedir a construção de uma hidroelétrica de Belo Monte, que está represando as águas do Xingu River, ou seja, o rio Xingu, que está localizado aonde? Na região amazônica, né? Então, se a gente quisesse ser um pouquinho mais específico, esse filme será gravado na região amazônica, região norte do Brasil, né? Então, essas são as informações que nós conseguimos extrair aqui. Vocês estão percebendo, gente, que, às vezes, com um pouquinho de atenção, a gente consegue facilmente entender o que um texto está querendo dizer, sem ter a necessidade de você ler todas as palavras. Eu sempre bato nessa mesma tecla, porque a gente resolve questão uma atrás da outra, e aí, quando eu passo um texto de inglês, o pessoal quer ler o texto todo. E não tem precisão, né? Usando as técnicas de leitura certinho, e você conseguindo identificar as palavras cognatas, tu consegue fazer uma boa interpretação e conseguir resolver grande parte das questões, tá bom? Meu povo, eu trouxe aqui mais uma questão. Essa questão agora é uma questão do Enem do ano passado, tá certo? Do ano de 2024. Essa questão, ela traz uma espécie de carta, né? Você consegue perceber pelo formato do texto que nós estamos lidando com uma carta. E aí essa carta, ela traz uma data, né? 9 de março de 1981, e essa carta está sendo endereçada a Miss Walker, né? E aí você tem todo o corpo do texto dessa carta. Mas antes da gente se virar completamente, né, em atenção para o texto, vamos ver o comando da questão? Olha só, o comando da questão fala o seguinte: a carta da editora Stephanie Ellen Nichols, a escritora Alice Walker, tem um propósito de, né? Então a gente tem que identificar por que é que essa carta está sendo enviada para a Miss Walker, né? Então, vamos fazer agora a leitura do texto para a gente conseguir identificar qual é o objetivo desse texto. Vou até ampliar aqui para a gente ver direitinho. Ó. March 19th, 1981. Essa é a nossa data, né? Miss Walker. While your piece, The Color Purple, presents a compelling and truthfully moving narrative, we were bothered by your decision to, in every sentence with an exclamation point. As a reader, this was extremely jarring. I am afraid for this reason, we are forced to make the difficult decision to pass on your manuscript. Best of luck, Stephanie Ellen Nichols. A gente tem aqui um texto onde tem uma presença bem menor de palavras cognatas, né? E aí agora nós temos que identificar primeiramente o quê? Essa carta está sendo enviada para Miss Walker, né? Para uma escritora que é a autora desse livro aqui, ó. The Color Purple, A Cor Púrpura, é um livro famosíssimo, viu, gente? Famosíssimo, inclusive muito bom e muito emocionante. The Color Purple, A Cor Púrpura. E aí ela está falando sobre uma decisão. Olha só, olha aqui a palavra, ó. Estou falando sobre uma decisão que eu estou tomando, né? E aí essa decisão, ela vai trazer quase ao final do texto, ó. I'm afraid for this reason, we are forced to make the difficult decision to pass on your manuscript, né? Então, pensando nisso, vamos aqui para as nossas alternativas. A carta da editora Stephanie Ellen Nichols, a escritora Alice Walker, tem um propósito de quê? Primeira coisa, problematizar o enredo de sua obra. B, acusar o recebimento do seu manuscrito. C, solicitar a revisão ortográfica do seu texto. D, informar a transferência do seu livro a outra editora. E, comunicar a recusa da publicação do seu romance. Qual seria, então, a alternativa que nós marcaríamos com base nesse texto? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e eu quero que vocês me justifiquem, tá?
E aí, meu povo, tá difícil? Vou me calar, essa já sei. Tá difícil, né, gente? Vamos lá, ó. Olha só. Vamos prestar atenção em algumas coisinhas aqui. Vamos começar pela letra A. Problematizar o enredo de sua obra, né? O texto fala o seguinte, ela fala sobre o romance, né? Presents a compelling, truthfully moving narrative. We are bothered by your decision to, in every sentence with an exclamation point, né? Então, nesse trechinho, ela não está falando sobre exatamente o enredo problemático, né? Ela até fala a moving narrative, né? Então, é uma narrativa que está se movendo, que é interessante, só que é uma narrativa que está cheio de pontos de exclamação. E isso é uma coisa que aparentemente parece que está incomodando a pessoa que fez a carta, né? Letra B, acusar o recebimento do seu manuscrito. Ela está falando justamente sobre esse recebimento, né? Só que ela dá mais informações para além disso. Ela não está apenas informando que recebeu, ela já está falando sobre o texto. Então, não é apenas para dizer que recebeu o texto, não. Ela já está fazendo uma crítica sobre ele, né? Então, também não seria a letra B. Letra C, solicitar uma revisão ortográfica do seu texto. Quando você identifica essa questão do ponto de exclamação, você pode pensar, pode ser uma revisão ortográfica, mas olha só o que é dito no final. As a reader, this was extremely jarring. O que seria jarring, né? Jarring é sobre justamente os pontos de exclamação. Então, isso é meio chato, isso é meio pedante, ficar usando ponto de exclamação o tempo todo, né? I am afraid, for this reason, we are forced to make the difficult decision to pass on your manuscript, né? Então, ela já tomou uma decisão aqui, e essa decisão não é pedir para que o texto seja revisado, tá? Letra D, informar a transferência do seu livro a outra editora, né? To pass on your manuscript, né? Na verdade, ela não está passando, ela já está tomando uma decisão, se ela aprova ou não, né, esse texto. E é por isso que a gente chega na letra E, que diz comunicar a recusa da publicação do seu romance. E é justamente isso que a nossa escritora está falando no final. I'm afraid, for this reason, we are forced to make the difficult decision to pass on your manuscript, né? Então, o que ela está falando? Eu tenho medo, por essa razão, de me ver forçada a fazer essa difícil decisão, que é o quê? Eu vou passar esse manuscrito, ou seja, eu vou ir para o próximo, né? Best of Luck, Stephanie Ellen Nichols. Então, na verdade, um dos romances que viriam a ser um dos mais famosos da época, nessa carta está sendo basicamente recusado. Ele não seria publicado. Então, para quem respondeu aí a letra E, acertou, né? É a letra E. Ok? Esse texto também, pessoal, vai exigir da gente uma técnica de leitura um pouquinho mais concentrada e atenta, né? Nós temos aqui um texto da Gloria Azandua, que é uma das principais teóricas do feminismo. Aqui a gente tem um texto dela que foi extraído do livro Borderlands, La Fronteira, tá certo? E o comando da questão fala o seguinte: o problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo... Aí nós temos algumas alternativas, né? Vamos fazer a leitura do texto e depois a gente tenta identificar direitinho do que é que a gente está procurando, tá? Vamos lá. Lembrando, gente, que isso aqui são questões um pouquinho mais difíceis, nós temos que nos acostumar a fazer leituras de níveis diferentes para que a gente consiga ter esse contato, né? Então, olha só, o texto fala o seguinte, a gente já sabe que o texto fala sobre imigração e a gente sabe que o texto está falando sobre um problema relacionado a essa questão da imigração. Então, vamos guardar essa informação na cabeça para a leitura do texto, tá bom? Então, a Gloria Azandua fala o seguinte:
I remember being caught speaking Spanish at recess. I remember being sent to the corner of the classroom for talking back to the Anglo teacher when all I was trying to do was tell her how to pronounce my name. If you want to be American, speak American. If you don't like it, go back to Mexico where you belong. I want you to speak English, my mother would say, mortified that I spoke English like a Mexican. At a Pan American University, I and all Chicano students were required to take 2 speech classes. Their purpose, to get rid of our accents. Nós temos aqui, pessoal, uma palavra que pode definir muito o que nós estamos procurando aqui. A palavra accents. Accents é uma palavra que você pode até pensar que quer dizer acento, mas accent, na verdade, é um falso cognato. E eu vou já falar isso para ajudar vocês na interpretação. É um falso cognato, ou seja, é uma palavra que parece uma coisa, mas na verdade quer dizer outra. Accent quer dizer sotaque, tá? Sotaque. Então, vamos agora prestar atenção nesse texto, focando nessa palavra accent, sotaque, né? E olha só que frase puxada e dura a gente tem aqui nesse primeiro parágrafo, que foi uma frase que foi dita pela professora, né? Anglo teacher. Ela falou para a professora falou para a Glória, né? If you want to be American, speak American. If you don't like it, go back to Mexico, where you belong. Né? Então a gente está vendo aqui algo que que está relacionado à questão da pronúncia, a forma como você fala, né? E é por isso que eu pedi para que vocês prestassem atenção na palavra accent, né? Na questão do sotaque. Então, vamos primeiro inferir algumas informações aqui. Nós temos a palavra Mexico, nós temos a palavra Spanish lá na primeira linha do texto. Então, sabendo que isso aqui é uma memória, né? A gente está falando aqui sobre coisas que já aconteceram. E sabendo que esse texto é sobre a Gloria Azandua, e o nome do livro dela é La Fronteira. Vamos inferir uma informação aqui. A Gloria Azandua, ela tem como língua nativa o inglês ou o espanhol? Vamos tentar responder essa pergunta primeiro. O nome do livro dela é La Fronteira. O México é citado no texto. E na primeira linha nós temos a palavra Spanish, né? Qual seria a língua nativa da Gloria Azandua? Espanhol ou inglês? Digam aí para mim. Espanhol. Exatamente. A língua nativa da querida é espanhol. Só que ela está falando sobre uma memória que ela teve com uma professora. Ó, bem aqui, ó. The Anglo teacher. E o que foi que essa professora falou para ela? Ó, if you want to be American, speak American. If you don't like it, go back to Mexico where you belong, né? Guardem essa informação e agora vamos para as nossas alternativas. Olha só. Então, o problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo quê? Letra A, repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Letra B, resignação diante do apagamento da língua materna. Letra C, escassez de oportunidades de aprendizado do espanhol. Letra D, choque entre falantes de línguas distintas de diferentes gerações, ou é concorrência entre as variações linguísticas do inglês e as do espanhol. Qual seria aqui a informação que seria fundamental para a gente escolher a alternativa certa? Alguém tem ideia? Alguém chutaria qual seria a informação? Speak American, né? Essa é uma informação que ajuda muito, né, Clarice? A gente conseguir identificar qual é a informação certa, né? Rapaz, eu digo que é a letra A. Alguém diria que é alguma letra diferente? Não? Olha só, vamos fazer aqui a análise letra por letra. A letra B fala
resignação diante do apagamento da língua materna, né? O que é ser resignado? É você desistir, é você achar que não tem mais solução, né? E quando a gente chega no segundo parágrafo, nós estamos falando sobre memórias, né, de uma pessoa que está tentando conviver com a língua inglesa, sendo ela uma mexicana, né? E ela está falando sobre as dificuldades, mas em nenhum momento ela fala sobre desistir, né? Então não seria a letra B. A Clarice está dizendo, a professora está dizendo que para ela ser americana, ela tem que falar americano e não espanhol. Exatamente, aquela frase que eu pedi que vocês prestassem atenção, fala justamente sobre isso, né? If you want to be American, speak American. Se você quer ser americano, você tem que falar americano, tem que falar inglês, né? A letra C é uma escassez de oportunidade de aprendizado do espanhol. Isso fica no subtexto, né? Ou seja, a gente pode até inferir que essa é informação, mas esse não é o tema principal do texto, não. O tema principal é justamente essa recusa do espanhol, né? Letra D, choque entre falantes de línguas distintas, de diferentes gerações. Pode até que seja, não é o principal prejuízo pela qual a questão da imigração está sendo discutida aqui, né? E a estaria falando de algo que estaria em pé de igualdade, o inglês e o espanhol. Só que, pelo que a professora fala aqui, o inglês não está em pé de igualdade com o espanhol. É só o inglês e pronto, né? E you want to saque espanhol no uso do inglês. Essa professora reclamava justamente porque a Glória, usando-a, falava inglês com sotaque espanhol, né? E ela não achava isso interessante, né? If you want to be American, speak American. Se você quer ser americana, você tem que falar como uma americana, né? Meu povo, até aqui alguma dúvida? Vocês vão falar muitas, muitas, né? Ó, para a gente encerrar um pouquinho aqui do nosso conteúdo de interpretação textual, eu resolvi trazer para vocês aqui um ponto gramatical para a gente lembrar um pouco, refrescar a memória, que é o famigerado verbo to be, né? O verbo to be, pessoal, ele é um dos verbos mais populares da língua inglesa e a gente sempre utiliza muito ele em praticamente toda construção de frase. Por quê? Porque o verbo to be, ele tem um significado de ser ou estar. Esse é o significado que ele tem, né? Então, no Brasil, quando a gente fala português, nós temos dois verbos, o verbo ser e o verbo estar. Se eu falo, eu sou um professor, eu estou usando o verbo ser. Se eu falo, eu estou na escola, eu estou usando o verbo estar, né? Então, no inglês, esses dois verbos, eles são embutidos em um só, que é justamente o verbo to be. Então, quando a gente quer falar eu sou alguma coisa, eu estou em algum lugar, nós usamos o verbo to be para isso, tá? E o verbo to be, pessoal, no inglês, ele tem três formas, principalmente no presente, né? O am, o are e o is. Essas são as três formas que o verbo to be tem na língua inglesa do presente, né? Quando é que a gente usa o am? Quando nós estivermos nos referindo ao eu, ao I, né? Que é essa palavrinha aqui, ó, I, né? Então, I am quer dizer eu sou ou eu estou. Se a gente pegar essa frase aqui, ó, I am happy, eu sou feliz, né? O verbo to be também pode assumir a forma do is, né? E o is, ele é acompanhado sempre de quem? Dos pronomes he, she ou it. O que quer dizer essas palavras? O he quer dizer ele. Então, sempre quando a gente tiver a presença do nome de um cara, de um homem, né? Vai ser he, vai ser ele, né? O she já quer dizer ela, né? Então, quando eu estiver falando sobre o nome de uma garota, de uma mulher, a gente se refere a she, a ela. E o it é um pronome que a gente usa para se referir a animais, a objetos ou coisas inanimadas, né? Então, é o it, né? Então, quando a gente fala he is hungry, o que é que eu estou dizendo? Ele está com fome. Quando eu falo she is a nurse, eu estou falando ela é uma enfermeira. E quando eu digo it's a big, o que eu estou dizendo? É grande, é grande. É isso que eu estou dizendo, né? Então, o he, o she e o it
né, são pronomes, e o is é uma forma do verbo to be, tá certo? E além do am, além do is, nós também temos a clássica forma do are. Are. O are, gente, é uma outra forma do verbo to be, e ele geralmente acompanha os pronomes e os sujeitos que estão no plural, né? Então, o we quer dizer nós, né? O we quer dizer nós. Quando eu falo we are, eu estou falando nós somos. We are early, nós chegamos cedo, né? We are early. You are students. You are students. O você é representado justamente pelo you. E aí você está vendo que o you se repete aqui e aqui. Por quê? Porque o you pode querer dizer você e o you também pode querer dizer vocês. Mas, tio, como é que eu vou saber a diferença disso? Quando é que eu vou saber que o you está se referindo a uma pessoa e quando é que eu vou saber que o you está se referindo a mais de uma pessoa? O you, né, a gente consegue identificar o uso dele pelo contexto. Então, se eu falo assim, vou até escrever aqui, ó. Vou colocar aqui uma caixa de texto bem aqui. Vou colocar bem aqui a minha caixa de texto. Quando eu falo assim, ó, you are beautiful, né? Essa frase aqui, gente, you are beautiful, ela pode estar no singular e pode estar no plural. Agora, se eu coloco assim, ó, guys, you are beautiful, guys. Isso aqui já está no plural, porque guys quer dizer pessoas, né? Então, por essa frase aqui, você já consegue identificar que eu não estou falando só de você, eu estou falando de vocês, né? You are beautiful, guys. Agora, se eu tirar o guys, né, já fica uma ideia dúbia. Pode ser você, pode ser vocês. E a gente consegue identificar isso pelo contexto. Digamos que você está lendo um livro onde tem duas pessoas conversando. Aí uma fala para a outra, you are beautiful. Então você sabe que esse you quer dizer você e não vocês, justamente pelo contexto, tá bom? Então, meu povo, essa questão aqui, né, do you, ela vai sempre variar de acordo com o texto que você está lendo, tá bom? E aí, como a gente estava vendo aqui, ó, o are, ele também está acompanhando sempre o they. O they quer dizer o quê? Eles ou elas. Então, quando eu falo they are quiet, eu posso estar querendo dizer eles estão quietos ou elas estão quietas. Também vai depender do contexto, tá bom? Então, aqui a gente está vendo os pronomes, e os pronomes são sempre acompanhados pelas formas do verbo to be, que pode ser am, are ou is. Mas, tio, tem uma coisa que eu não estou conseguindo entender. Por que o verbo to be tem mais de uma forma? O verbo to be tem mais de uma forma, pessoal, porque um verbo, quando ele é conjugado, ele vai ganhando formas diferentes. Digamos que no português eu fosse conjugar o verbo ser. Eu digo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, né? Vós sois. Você está vendo como o verbo vai se modificando? Pois é, a mesma coisa acontece no inglês. Só que no inglês, essa frequência é muito menor. Então, no lugar de você ter várias palavras para cada uma das pessoas do discurso, aqui você só vai ter 3 formas: am, are ou is. Então, em resumo, a gente poderia dizer o quê? A gente poderia dizer que o am sempre vai acompanhar o I, desse jeito aqui. O is sempre acompanha quem? She, he ou it. E o are sempre vai acompanhar o quê? We, they, and you, né? Essas são as formas do verbo to be e é elas que estão sempre acompanhando as pessoas do discurso, tá? E aqui, gente, nós estamos vendo o verbo to be na sua forma afirmativa, ou seja, quando você está afirmando alguma coisa, ou quando você está negando alguma coisa. Quando você nega, você vai colocar essa palavrinha aqui, ó, o not. O not, ele muda o sentido da frase. Então, no lugar de você estar afirmando, você está negando. Então, quando eu falo I am happy, eu estou afirmando que eu estou feliz. Agora, quando eu falo I am not sad, o que eu estou dizendo? Eu não estou triste, né? Eu estou fazendo uma negação e a gente consegue identificar isso justamente por conta da presença do not, tá certo? Pode acontecer também do not ser contraído. O que isso quer dizer, tio?
Contraído é quando você pega uma palavra e junta com outra. Então, tá vendo que esse are se tornou aren't? Por que se tornou aren't? Porque você juntou o are com a palavra not. Então, ficou aren't. Isso aqui é uma negação, tá certo? You aren't at home. Você não está em casa. É o que está sendo dito aqui, né? He isn't thirsty. Ele, lembra que o he quer dizer ele não está com sede, né? Então, aqui nós temos a forma do verbo to be na afirmação e a forma do verbo to be na negação, tá? E, além disso, nós também podemos fazer perguntas usando o verbo to be, tá certo? Quando a gente vai fazer pergunta, o que que acontece? O sujeito troca de lugar com o verbo, tá certo? Ele troca de lugar com o verbo. O que é o sujeito? É justamente aquele elemento que opera ou recebe a ação numa frase. Então, quando eu falo, they are happy, eles estão felizes. Quem está feliz? They, que é eles ou elas, né? Então, ele aqui é o sujeito. Essa palavra aqui refere-se ao sujeito. Quando a gente vai fazer a pergunta, o verbo to be troca de lugar com esse sujeito. Então, o are vem para frente e o they vem logo depois. Então, no lugar de eu falar they are happy, eu vou falar are they happy? E isso se torna uma pergunta, né? Isso vai ser muito comum no inglês, pessoal. As primeiras palavras, geralmente, elas trocam de lugar. E por que é importante a gente identificar isso? Porque dessa maneira a gente consegue entender como é que uma frase em inglês ela é construída, né? Então, primeiro você vai ter um sujeito, depois você vai ter um verbo e depois você vai ter o complemento, né? O que é o sujeito? É aquilo que opera a ação na frase. O que é o verbo? É a própria ação. E o que é o complemento? É o que termina, é o que completa a ideia da frase, tá certo? Essas regras que tem no português, elas também estão no inglês, tá certo? Meu povo, até aqui alguma dúvida? Vocês estão sentindo dificuldade, né? A gente pode depois se aprofundar um pouco mais nisso aqui, ter uma aula um pouquinho mais detalhada sobre o verbo to be e outros verbos também, né? Porque a gente vai começar a estudar verbos com mais profundidade nas próximas aulas. Mas até aqui alguma dúvida? Vocês conseguiram entender que o verbo to be quer dizer o verbo ser ou estar, que o verbo to be tem 3 formas, o am, o are e o is, e quando a gente vai negar, a gente coloca a palavra not. Vocês conseguiram entender essas pequenas informações? Afirmem aí para mim ou não. Sim? Tudo entendido. Pronto, perfeito. Pois agora nós vamos pegar este conteúdo e nós vamos aplicar ele no texto. Tá certo? Tá faltando bem pouquinho tempo para a gente terminar, então é o tempinho certo para a gente responder essa última questão aqui, essas últimas 2 questões. Olha só, essas 2 questões, pessoal, são questões de scanning, ou seja, nós vamos ter que localizar informações específicas nesse texto, tá certo? Como a letra está um pouquinho pequena, eu vou ampliar aqui para que a gente consiga fazer uma leitura melhor, tá bom? Let's go! Olha só. A questão 1 está perguntando o seguinte: de acordo com o texto, a pesquisa defende que, né? Então, a gente tem que conseguir identificar qual é a pesquisa que esse texto está falando e do que se trata essa pesquisa, né? Então, agora vamos nos voltar aqui para esse texto. O texto tem o seguinte título: Good for the Heart, Good for the Heart, e aí nós temos a figura de uma xícara de café, né? Então, a gente precisa ir identificando já essas primeiras informações no texto, os elementos visuais, aquilo que está destacado, tá bom? Então, vamos aqui para o texto para a gente conseguir identificar qual é a proposta da pesquisa que esse texto vai falar, tá bom? Olha só, o texto fala o seguinte: That's the conclusion of a recent study that claims that caffeine can have positive effects on one's coronary health. Women who drank more than 3 cups of coffee a day were 7 to 9% less likely to have high blood pressure than those abstaining from caffeine. Esse é o nosso texto, tá? E nós conseguimos identificar aqui uma série de palavras cognatas, como, por exemplo, a palavra cafeína, positive effects, né? E são palavras que eu já posso adiantar para vocês, estão diretamente conectadas com a figura dessa xícara de café, tá bom? Então, pensando um pouquinho sobre esse texto, vamos aqui para a nossa questão e para as alternativas. Olha só.
De acordo com o texto, a pesquisa defende que, letra A, o café faz bem somente às mulheres. Letra B, o café faz bem ao coração. Letra C, o café deve ser evitado por quem tem pressão alta. E a letra D, o café deve ser tomado em, no máximo, 3 xícaras diárias. Vamos voltar aqui no texto e fazer uma segunda leitura? Vamos lá. O texto se chama Good for the Heart. Nós temos uma xícara de café e o texto fala o seguinte: That's the conclusion of a recent study that claims that caffeine can have positive effects on one's coronary health. Women who drank more than 3 cups of coffee a day were 7 to 9% less likely to have high blood pressure than those abstaining from caffeine. E aí, qual seria a alternativa correta? Qual é o ponto de vista que a pesquisa que está sendo citada nesse texto defende? Eu gostaria que vocês respondessem e me justificassem, tá? O Paulo Henrique está dizendo que é a letra D. O café deve ser tomado em no máximo 3 xícaras diárias. A Maria Áurea está dizendo que é a letra C. O café deve ser evitado por quem tem pressão alta. Algumas pessoas estão dizendo que é C, outras estão dizendo que é D. A Clarice está dizendo, estou confusa nessa. A Kelly está dizendo, eu marcaria a letra B. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Vamos aqui prestar atenção nesse texto. Temos uma xícara de café e a pergunta é, good for the heart? E aí a pesquisa diz, that's the conclusion of a recent study that claims that caffeine can have positive effects on one's coronary health. Olha como essa frase é importante. Caffeine can have positive effects. Women who drank more than 3 cups of coffee a day were 7 to 9% less likely to have high blood pressure. Vamos ver aqui as nossas alternativas. A letra A diz, o café faz bem somente às mulheres. Pessoal, o texto está falando sobre mulheres, com a palavra women, mas em nenhum momento ela está dizendo que é apenas as mulheres que são beneficiadas com isso, né? A letra B diz, o café faz bem ao coração. Essa alternativa pode ser interessante para a gente, por quê? Porque o texto fala, caffeine can have positive effects on one's coronary health, né? Letra C, o café deve ser evitado por quem tem pressão alta, né? Onde é que está sendo falado sobre pressão alta aqui? Lá na penúltima linha, high pressure, tá vendo? Women who drank more than 3 cups of coffee a day were 7 to 9% less likely to have high blood pressure. O texto não está dizendo que o café deve ser evitado por quem tem pressão alta. Sabe por quê? Porque o texto está dizendo que mulheres que tomam café, pelo menos 3 copos por dia, têm pelo menos de 7 a 9% menos chance de ter pressão alta, né? E a letra D diz, o café deve ser tomado em, no máximo, 3 xícaras. Mas o texto não está falando do máximo. O texto está falando do quê? Do mínimo. Por que a gente sabe disso? Por conta dessa palavra aqui, ó, less. Less, que quer dizer menos, né? Então, no caso, a nossa alternativa correta, de acordo com a nossa interpretação, seria a letra B, né? Letra B. Vamos agora para a nossa segunda questão. Segundo o texto, pode-se afirmar que, letra A, vou até dar uma ampliada aqui para a gente ver melhor. Vamos lá, vamos ampliar aqui. A pesquisa constatou que as mulheres que não faziam uso do café apresentaram pressão normal. Letra B, a pesquisa foi realizada com mulheres que faziam uso de café e com aquelas que não o usavam. C, a pesquisa apontou motivos relevantes para que as pessoas se abstenham de cafeína. E D, a
pesquisa lançou dúvidas sobre o fato de o café fazer bem à saúde. Nós já sabemos do que trata a pesquisa. Nós já sabemos quem foram as pessoas que participaram da pesquisa. Foram mulheres, né? Vamos ver aqui as alternativas. A pesquisa constatou que as mulheres que não faziam uso de café apresentaram pressão normal. Essa é a informação que está no texto? É? Sim ou não? Vamos ser bem objetivo. Sim. Não, a Clarice está dizendo que não. Não é isso que está sendo dito no texto. E é exatamente isso, né? A questão da pressão alta, como a gente viu, ela tem a ver com uma associação que é feita pela pesquisa, né? Quem toma pelo menos 3 xícaras de café tem menos chance de ter pressão alta. Essa é a informação. Então, a letra A não condiz com o texto, né? A letra B. A pesquisa foi realizada com mulheres que faziam uso de café e com aquelas que não usavam. É uma possibilidade, né? Porque a gente sabe que a pesquisa foi feita com mulheres. Letra C. A pesquisa apontou motivos relevantes para que as pessoas se abstenham de cafeína. Isso é verdade? Não, porque a gente já viu no texto que o texto está falando, ó, caffeine can have positive effects. Então, a cafeína, no lugar de ter efeitos negativos, ela tem efeitos positivos, né? Então, a letra C não condiz com o nosso texto. E a letra D fala, a pesquisa lançou dúvidas sobre o fato do café fazer bem à saúde. Não, não, não. O texto não falou sobre isso. Pelo contrário, o texto está trazendo uma afirmação de que a cafeína contida no café pode fazer bem para a saúde cardíaca, né? Coronary health, para a saúde do coração. Então, a letra B também não condiz com o nosso texto. De fato, então, a afirmação que é correta aqui é a letra B. A pesquisa foi realizada com mulheres que faziam uso de café e com aquelas que não usavam. Porque, claro, para você fazer essa comparação de pessoas que se sentem melhor ou não, você precisa comparar justamente pessoas que tomam com pessoas que não tomam café. Tá bom? Meu povo, até aqui alguma dúvida? Sim, não, com certeza. Tudo certo? Nope. Perfect. Ok, that's all, folks. Acabamos por hoje, gente. Só falta aquela musiquinha. Tan, taran, tan, 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 tan. Enfim, meu povo, essa foi a nossa aula de inglês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente hoje praticou bastante, né? A gente respondeu várias questões de níveis diferentes, né? Porque é importante a gente treinar isso tudo. E é verdade, Clarice, bateu a nostalgia aqui também. Pois é, mas a gente precisa fazer essa prática porque o inglês é como andar de bicicleta, a gente só aprende praticando, entrando em contato mesmo, né? Você pode até não ter acertado tudo, mas com certeza você deve ter aprendido palavras novas hoje, você deve ter se acostumado um pouco mais, pelo menos visualmente, a ver um texto em inglês, a saber como ele é organizado, a saber como é que você pode lidar com um texto desse. Você já aprendeu que não precisa ler o texto todo, você pode identificar as informações sem causar um sacrifício tão grande no seu tempo, né? Então, tudo isso é importante da gente sempre estar repetindo e colando na cabeça, tá? Espero que vocês tenham gostado, assinem a nossa frequência, e por hoje é só. Amanhã nos encontramos de novo com a nossa aula de artes e com a nossa aula de geografia, tá bom? Beijão, abraço para vocês. Não.